Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer um tema diferente, vim falar uma coisa que não é comum falar aqui, que é uma experiência minha individual, porque eu guardo o sábado. Tudo começou quando eu percebi que no sábado a minha energia era totalmente diferente. Como eu sou muito presto muita atenção, observo muito, estudo muito sobre energia, então eu sou muito ligada em energia negativa, positiva, energia dos lugares, das pessoas, a minha própria energia, se minha energia tá boa ou tá para baixo. Então eu sou muito ligada nisso, minha energia, ter uma energia boa, que energia boa atrai coisas boas, né? E eu comecei a perceber, há um tempo atrás, que no sábado eu ficava muito cansada, querendo descansar mesmo, não queria fazer nada, não queria nem fazer coisas que eu gosto, como ir pra academia. E quando eu ia, meu treino não rendia nada, era como se eu não quisesse fazer nada no sábado. Falei, tem alguma coisa errada. Só que eu pensava, deve ser cansaço da semana, deve ser cansaço da rotina. Só que mesmo quando eu descansava, no sábado eu não queria fazer nada. E então, eu comecei, como eu gosto muito de ler também, eu comecei a ler Provérbios, depois comecei a ler o Novo Testamento. E em Provérbios fala assim: quem guarda a lei de Deus é feliz. Falei, olha, tem tudo a ver com energia, com bem-estar, né? E eu comecei a ler o Novo Testamento também, que fala que a lei é a lei que dá liberdade às pessoas. E eu pensei, que lei é essa? Que liberdade que é essa? E essa lei são os 10 mandamentos. E eu comecei a estudar os 10 mandamentos. Eu pensei, eu não mato, eu não roubo, eu não adultero, eu não faço nada disso. Então, eu já guardo, eu já faço a vontade de Deus, né? Só que Jesus, ele falou que nem um i ou um tio ia ser tirado da lei. E aquilo ficou na minha cabeça. Peraí, por que eu não posso matar, roubar, nem adulterar, nem adorar outros deuses, que não existe, só existe um Deus, na verdade, né? E eu pensei, eu acho que eu devo guardar o sábado, sim. E aí, pensando nisso, fazendo várias reflexões, porque eu ficava me perguntando por quê, porque eu sou uma pessoa muito curiosa, quero saber. E apareceu um vídeo pra mim do pastor Leandro, esqueci o sobrenome dele, Leandro Quadros, se eu não me engano. Ele falando, por que eu guardo o sábado? Quando a gente começa a pesquisar umas coisas, começa a aparecer, né? Na internet, coisas que a gente estava pensando, pesquisando. E aí apareceu esse vídeo, eu achei interessante e eu cliquei para me assistir. E esse pastor contou por que ele guarda o sábado. E ele falou assim, perceba que até o canto dos passarinhos são diferentes no pôr do sol, na sexta-feira, da sexta para o sábado, que até a natureza é diferente. E eu fiquei pensando naquilo, será que por isso que no sábado eu sinto que a energia do sábado ela é diferente? E ele falou assim, faça um teste, guarde um sábado. E eu fiz o teste, falei, vou fazer, já que no sábado eu só quero descansar mesmo, né? E aí eu fiz o teste. E acreditem, foi assim, uma paz que eu nunca tive na minha vida, em todos os outros dias da semana. Uma paz, assim, uma alegria interna, um bem-estar tão grande, uma paz espiritual mesmo. E nesse dia, como eu gosto muito de ler, eu tirei esse dia para ler a Bíblia, para entender mais da palavra de Deus. E aí eu fiquei aquele dia inteiro, assim, descansando, descansei bastante, dormi e fiquei lendo a Bíblia. Para mim foi um dia assim tão bom, tão bom. Eu senti uma energia tão maravilhosa. Eu falei, eu gostei disso. Isso é bom mesmo, porque tudo que Deus faz é bom, né? E eu continuo guardando sábado até hoje. E o que eu notei de diferença na minha vida? Quais foram, assim, os benefícios, né, dessa prática de descansar no dia de sábado?
Eu tinha uma ansiedade muito, muito grande. Ela diminuiu muito com a leitura. A leitura diminuiu bastante minha ansiedade. Eu gosto muito de ler livros, principalmente de desenvolvimento pessoal, mentalidade, espiritualidade. E eu gosto muito de ler a Bíblia. E todo esse conhecimento adquirido e a própria leitura mesmo, a prática da leitura, diminuiu muito com a minha ansiedade. Só que quando eu comecei a guardar o sábado, eu percebi que no sábado a minha mente, que era um turbilhão de pensamentos, ela ficava assim, em paz, sem nenhum ruído, sem nenhum pensamento excessivo. Minha mente ficava em paz. Então, um dos benefícios que eu notei na minha vida foi a diminuir a ansiedade. E assim, é uma paz muito, muito grande. Só isso aí eu já falei, nossa, vale muito a pena descansar no sábado. Então, diminuição da ansiedade. No sábado eu ficava bem em paz. E nos outros dias também, diminuiu muito a minha ansiedade. Eu não tinha mais crises, assim, não tinha aquela ansiedade mais forte quanto eu tinha antes, mas ela diminuiu ainda mais depois que comecei a guardar o sábado, porque no sábado minha mente descansava 100%, totalmente, assim, como se desligasse um botão, assim, na minha mente, que eu descanso total. E outro benefício que eu acredito que foi também por conta de diminuir a ansiedade, de praticamente acabar com a ansiedade, foi que meu cabelo começou a crescer, parou de cair, começou a crescer rapidamente, coisa que já tinha um tempo que ele não crescia, ele caía, na verdade, né? E eu não acredito em coincidências, até por conta de diminuir a ansiedade, meu cabelo começou a crescer. Então, depois que comecei a guardar o sábado, até o meu cabelo cresceu. Minha saúde financeira melhorou também, minha saúde até física melhorou, porque no domingo eu ainda tava meio com preguiça, aí se estendia para segunda, só melhorava na terça. Na terça já tava mais ou menos com a energia revigorada. E eu percebi que no domingo, como eu tinha descansado no sábado, tava com energia total, tava elétrica, queria fazer tudo, tava bem disposta, tava revigorada mesmo. No domingo, eu já tava totalmente bem, com energia para tudo. Então eu notei um aumento da minha energia também durante a semana, coisa que só começava a ficar boa segunda ou terça. Então o aumento da energia foi outro benefício que eu notei na minha vida. E vários outros benefícios, como a paz mental, controle financeiro, que às vezes eu dava uma descontrolada. Eu percebi que por tirar um dia de descanso e ler mais a Bíblia e até os conselhos sobre finanças mesmo da Bíblia, eu notei até uma saúde financeira melhor. Mais energia, mais disposição, diminuição da ansiedade e felicidade mesmo. Notei que eu tava mais feliz mesmo, sem nenhum motivo aparente, sem nenhum porquê, assim, de ter aquela felicidade, aquela alegria. E na Provérbios, né, Salomão, que foi um dos homens mais sábios que já existiu, ele falou que quem guarda a lei de Deus é feliz. E como é a lei da liberdade, você tem todo o direito de escolher guardar ou não. Só que a gente escolhe, mas a gente tem as consequências, né? Uma das consequências de não guardar a lei é porque a gente não tem uma saúde plena, porque tem estudos que comprovam cientificamente que a gente precisa de um dia de descanso. Todos nós, seres humanos, precisamos de um dia de descanso. Tem até um país, que eu não me lembro qual país foi, que tentaram fazer uma vez uma semana de 10 dias para pessoas trabalharem mais, para ter maior rendimento financeiro e tudo. Só que as pessoas começaram a adoecer, e aí viram que não deram certo e revogaram essa lei. Então não adianta, nós precisamos de um dia de descanso. Nosso corpo precisa descansar, a nossa mente precisa descansar, então nós precisamos descansar. E por que não descansar no dia que Deus deixou pra gente descansar, né? Ele nos deu esse exemplo ele fez tudo, fez o mundo, fez o céu e a terra em 6 dias,
e no sétimo dia ele descansou. Ele descansou não porque ele estava cansado, ele descansou para nos dar exemplo. Então, olha quão maravilhoso é o próprio Criador do céu e da terra, nos deu exemplo de descanso. Então, é um dia, o sábado, ele é um dia abençoado por Deus, como está na Bíblia, porque o Senhor nos deu esse dia para nós descansarmos. Ele criou o céu e a terra em 6 dias e descansou no sábado, por isso ele abençoou o sábado e fez dele um dia santo. Então, esse dia é para a gente descansar nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito, tanto fisicamente quanto espiritualmente. É um dia para a gente dedicar ao Senhor, dedicar ao Criador. Ele nos deu 6 dias para a gente se preocupar com tudo com a nossa vida, com o trabalho, com casa, com finanças, com filhos, quem tem filhos, eu não tenho filhos ainda. E ele deixou um dia pra gente dedicar somente a ele. Por isso que ele tem uma energia diferente o sábado, né? Ele tem uma energia diferente dos outros dias, que ele é um dia abençoado por Deus. E quando eu comecei a guardar o sábado, eu vi que realmente eu precisava de um dia de descanso. Realmente eu precisava descansar, porque eu estava esgotada, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Por que eu percebi isso? A gente só percebe como uma coisa está afetando a gente, fazendo muito mal, quando a gente para de fazer, né? E eu percebi isso depois que eu comecei a descansar. E por que descansar justo no sábado? Porque é um dia que Deus deixou pra gente descansar. Quando a gente quer descansar outros dias, hoje eu vou descansar. Mas a gente nunca descansa 100%. Tá em casa, mas resolve eu só vou fazer isso, só vou resolver esse problema, só vou pagar essa conta, só vou fazer um serviço aqui em casa, só vou fazer isso. Então acaba que não descansa 100%. A sua mente não descansa 100%. O corpo físico pode até descansar, mas a mente está pensando em 1000 coisas para fazer. E no sábado tem esse benefício, que a nossa mente consegue descansar, porque é uma coisa que o Criador fez mesmo para a gente, né? Como Jesus disse, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. O sábado não é um dia da gente ficar, então, hoje eu não posso fazer nada. Então não é uma sobrecarga, pelo contrário, é um prazer, é um descanso, é um presente de Deus para nossa vida, que é o descanso. E você pode pensar, mas o sábado ele foi abolido na cruz. Jesus, depois que ele morreu na cruz para nos salvar, o sábado foi abolido. E na verdade não. Por que não foi abolido? Porque se Jesus tivesse morrido na cruz para que a gente pudesse pecar, já que o pecado ele é a transgressão da lei, que são os 10 mandamentos, então qual que era o sentido de Jesus morrer se nós já éramos pecadores antes? Qual era o sentido de Jesus morrer se a lei poderia ter sido mudada? Jesus não precisaria ter morrido, era só mudar a lei. Como a lei não pode ser mudada, porque a lei de Deus ela é eterna, assim como o próprio Criador ele é eterno, a lei ela não pode ser mudada, por isso Jesus morreu para nos salvar da condenação da lei. Só que a lei é a lei da liberdade, ela não é a lei da libertinagem. Qual que é a diferença? A libertinagem é você fazer tudo o que dá vontade. A lei é a liberdade, mas ela é disciplina também. A lei faz com que você saiba o que é certo e o que é errado. Quando a gente faz o que é certo, não tem por que ficar se preocupando com o que é errado, né? Então, quando Jesus morreu na cruz para nos salvar, ele nos salvou, mas ele quer que a gente obedeça por amor a ele. E quando Jesus curou no sábado, ele não transgrediu o sábado, pelo contrário, ele fez a vontade do Pai. Então, sim, o que a gente deve fazer no sábado? A gente deve ajudar as pessoas como Jesus ajudava as pessoas. Jesus, ele pregava no templo aos sábados, ele ia no templo também para ouvir, né, a pregação. Então, é isso que a gente deve fazer no sábado. A gente deve descansar, dormir, comer. A gente deve orar, ler a Bíblia, ajudar as outras pessoas, que é isso que a gente deve fazer no sábado. Como guardar o sábado? Ajudar as outras pessoas, estar em comunhão com as pessoas
que querem adorar a Deus, se reunir em uma igreja. E é um dia dedicado somente a Deus, somente à obra do Senhor. E ajudar as pessoas, ela entra nisso também, né? Por isso que Jesus curava no sábado, Jesus pregava no dia de sábado, ele fazia somente tudo o que agradava a Deus. Então no sábado é um dia santo, porque é um dia pra gente fazer só coisas que agradam a Deus, só coisas que trazem benefícios espirituais, como para nós mesmos descanso, quanto para ajudar outras pessoas também. E se não é um dia de trabalho, e se alguém estiver precisando que você faça alguma coisa para ela e ela não está bem de saúde, aí sim, você pode se doar com o seu trabalho, ajudar essa pessoa, fazer uma comida, cuidar dela, porque isso é um trabalho voluntário, não é um trabalho com benefícios financeiros. Então perceba a diferença. O que conta no final é sempre a nossa intenção. A intenção é ajudar as outras pessoas. Que seja sábado, a Bíblia não se contradiz. Então, se for num sábado, a gente pode e deve sim ajudar outras pessoas. Foi isso que Jesus nos deu de exemplo, porque ele ensinou que a gente deve sim ajudar outras pessoas, mesmo no sábado. E se Jesus tivesse transgredido a lei do sábado, ele teria sido um pecador, porque o pecado é a transgressão da lei, e Jesus é santo. Por isso que ele disse: sejam santos como eu sou santo, guardem a minha lei. Quem guarda a lei de Deus, como o Provérbios fala, quem guarda a lei de Deus é feliz. Então, se você não acredita, assim como eu era muito cética com tudo, eu sou aquelas pessoas que falam, só acredito vendo. Se você é assim como eu peço que você não acredite, mas que você experimente, que você coloque em prática. Se você fale, eu vou experimentar, vou ver se isso é verdade mesmo. Vou ver se eu sinto alguma diferença, se eu sinto algum benefício, como a Yara me falou. Então faça um experimento, assim como eu aceitei o desafio desse pastor, falei, vou ver como é que é isso. Então faça um teste do pôr do sol, das 18 horas, na sexta-feira, você tira das 18 às 18 do sábado, então são 24 horas ali de descanso. E nesse dia, o que você pode fazer? Você pode descansar mesmo, dormir bastante, descansar seu corpo, ler a Bíblia, ler a Palavra de Deus, orar, ouvir louvores que adoram a Deus, preste atenção nas letras das músicas, tá, gente? Ouvir louvores que adoram a Deus, se reunir com pessoas para adorar a Deus numa igreja ou em uma reunião, ajudar outras pessoas e deixar tudo que é problemas da sua vida, do mundo, para pôr do sol das 18 horas. Não ficar falando coisas, não ficar conversando assuntos que não sejam dedicados ao Senhor, não sejam palavras que não agradam a Deus, que não é dia nenhum para fazer, mas no sábado é um dia que você não deve fazer nada mesmo que não seja adorar a Deus. Então, faça o teste, se você notar os benefícios, se você vê alguma diferença, comenta aqui depois nos comentários se você fez o teste, o que você notou, a sua experiência. Se você pensar, eu não sei o que eu ganho com isso. No mínimo, você vai descansar, e todos nós precisamos descansar. Você vai ver muitos benefícios além do descanso. Então, faça o teste, você não tem nada a perder. Você vai ver que a sua energia vai aumentar muito. Você vai ficar mais alegre, mais contente. E é bom que é um dia que você vai ter tempo para conhecer mais a palavra de Deus, para estar mais perto do Senhor. Então, acreditem, é muito, muito bom guardar a lei de Deus, porque ao mesmo tempo que ela nos dá a disciplina, olha, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, ao mesmo tempo ela nos dá a liberdade, é a lei da liberdade. Disciplina é liberdade, né? Tem até esse livro, Disciplina é Liberdade. A lei, ela nos disciplina porque ela sabe, porque a gente consegue saber o que é certo e o que é errado, o que a gente deve ou não fazer. A lei de Deus, ela é como um espelho.
A gente vê a nossa sujeira, mas quem limpa é Jesus Cristo. Então a lei ela não salva. Jesus Cristo salva. Só que, como ele mesmo disse, sejam santos como eu sou santo. E essa crença de que é impossível guardar a lei, ela é contraditória à Bíblia. Porque a Bíblia fala, sejam santos como eu sou santo. E na própria palavra diz que a lei não é difícil de ser guardada. Por quê? Contra as coisas boas, contra os frutos do Espírito, né? Amor, alegria, paz, paciência, bondade, longanimidade, domínio próprio, mansidão. Contra essas coisas não existe lei. Por isso que Paulo falou que ele estava morto para a lei. Porque contra as coisas boas não existe lei. Porque se tudo que é bom, não tem nenhum mandamento que fala não faça isso. Não ame outras pessoas. Pelo contrário, né? O amor, a Bíblia, a lei é a lei do amor. Primeiro, amor a Deus, como Jesus ele resumiu a lei em 2 mandamentos. Primeiro, amor a Deus incondicionalmente, que são os 4 primeiros mandamentos, e o amor ao próximo. Então, contra essas coisas não existe lei. Então, quando Paulo diz, eu estou morto para a lei, e que Cristo vive em mim, porque ele estava cheio do Espírito Santo, e contra os frutos do Espírito não há lei. Mas a gente deve, a lei foi dada para que a gente veja o que a gente não pode fazer. Mas contra as coisas boas não tem lei. Então, contra o amor não existe lei. E Deus é amor. Então, eu peço que vocês não acreditem em mim, mas leiam o manual para você ver como na Bíblia a lei ela está em vigor, porque todo julgamento tem lei. E quando nós somos julgados, nós vamos ser julgados pela lei. Quem salva é Jesus Cristo. Quem salva é Jesus, porque Ele nos libertou. Só que sem arrependimento, e o arrependimento é uma mudança, né? Arrependimento não é um sentimento. Arrependimento é uma mudança. É claro que vem um sentimento para você poder mudar. Mas arrependimento é uma mudança, uma transformação. E a mudança é fazer a vontade de Deus. O que Deus quer? O que Jesus falou. Amar a Deus incondicionalmente acima de tudo e amar o nosso próximo. A lei é isso, não tem o que mudar. E a gente percebe que é tão espiritual que as pessoas, elas brigam para não descansar. Porque olha o tanto que é bom descansar. Olha o tanto que o nosso próprio corpo pede esse descanso. Olha o tanto que é cientificamente comprovado que a gente precisa de um dia de descanso. Então, quando você dá ao seu corpo esse descanso, você fica bem, você fica em paz, você tem saúde, energia para fazer tudo que você precisa fazer. Então, sim, é muito bom. Guardar o sábado não é difícil, porque é um presente o sábado, na verdade. É um presente de Deus para nós. Então, eu peço que você não acredite em mim, mas que você leia a Bíblia e faça um teste para você ver. Ore, peça para Deus discernimento. Senhor, será que eu devo fazer isso mesmo? Peça discernimento, peça para Deus abrir a sua mente. Uma coisa que eu gosto muito, que foi por isso que eu também comecei a guardar o sábado, é questionar. Tudo eu questiono. Faço perguntas e oro pedindo para Deus discernimento. Porque é assim que a gente aprende as coisas. Lembra quando você era criança, todos nós, né? A gente ficava fazendo muitas perguntas para aprender as coisas. Então, é a mesma coisa quando a gente quer aprender a ler o manual da Bíblia. Quando a gente ainda é criança espiritualmente, a gente tem que fazer várias perguntas. Então, eu ficava, por quê? Por quê? Por quê? Né? Por que eu não posso roubar, matar, né, adulterar, mas eu posso transgredir o sábado? Por que a lei não está em vigor e até hoje imoralidade sexual, roubar, matar ainda é crime, ainda é pecado? Então, por quê? Por quê? Por quê? Por que Jesus disse que nem um i ou um tio ia ser tirado da lei? Então, quando você começa a fazer perguntas, você começa a ter as respostas. E quando Salomão, ele disse assim, Deus despreza até as orações de quem não obedece a sua lei. Então, se a gente for parar para pensar, o Antigo Testamento não está em vigor,
Mas Provérbios é um livro de sabedoria milenar que muitas pessoas usam até hoje. Então, se eu fosse usar esse parâmetro, então Provérbios não tem nenhum valor, nenhum livro de Provérbios. Então, guardem mais um, porque o sábado não salva também, mas é um dos mandamentos. E quando você faz o que Deus quer, Deus abençoa a nossa vida. É claro que a gente não pode fazer com essa intenção, mas no próprio manual fala que Deus abençoa aqueles que o amam. Então, faça o teste, como eu falei, veja o que você vai sentir. Eu sou muito ligada à energia, eu percebi que a minha energia aumentou bastante, percebi que eu sou uma pessoa mais calma, que a ansiedade deixa a gente bem agitado. Sou uma pessoa mais calma, minha mente descansa. Outra coisa que eu notei diferente é que a alegria que vem antes do sábado, antes do pôr do sol. Que, tá chegando o sábado, aquela alegria. Outra coisa que eu percebi, a alegria de ir ao culto no sábado. Outra coisa que eu percebi é o entusiasmo, né? Entusiasmo de fazer a vontade de Deus. Então é Deus que transforma a gente de dentro para fora, a gente não faz por nenhuma obrigação. Então peça para Deus discernimento, peça para Deus te mostrar a verdade, questione tudo o que você ouviu, o que você lê, questione até a Bíblia para você aprender, não no sentido de você questionar Deus, mas no sentido de você entender. Você fala assim, Senhor, o que é isso? Por quê? Por quê? Mas por quê? Então, um questionamento que eu fiz para mim, que depois o Senhor me deu a resposta, foi quando Jesus morreu na cruz. Ele pediu para o Senhor, para Deus afastar dele aquele cálice. E quando as pessoas pensam no sofrimento de Jesus, a gente pensa só no sofrimento físico. E realmente foi um grande sofrimento. Morreu na cruz, ele foi chicoteado. A gente pensa, a gente dói no coração da gente o sofrimento, só que o sofrimento de Jesus não foi só físico. O sofrimento de Jesus foi dele ter sido afastado do Pai, porque ele naquela hora ele tomou os pecados de todo mundo. Então ele morreu no nosso lugar, ele morreu como se fosse um grande pecador. Por isso que ele foi afastado do Pai. O sofrimento dele era ter sido afastado do Pai. E eu fiz esse questionamento: por que Jesus sofreu tanto se os apóstolos, um morreram a pedrada, outros morreram na cruz de cabeça para baixo, morreram de forma tão trágica? Por que eles morreram de formas tão sofridas e eles morreram contentes, assim, morreram pedindo para Deus perdoar os pecados daquelas pessoas? Porque naquele momento eles tinham o Espírito Santo confortando eles. Então Jesus, ele pediu para afastar o cálice porque ele estava sendo afastado do Pai. Então o sofrimento maior dele era aquele, porque era a primeira vez que ele tinha se afastado do Pai, porque ele sempre esteve unido. Então, fazer questionamentos faz a gente entender a palavra de Deus. Fazer questionamentos faz a gente entender o porquê das coisas. Então, me questionando tanto, eu descobri que sim, eu devo guardar o sábado. Me questionando tanto, eu descobri que o sábado não salva, nem guardar a lei. Quem salva é Jesus Cristo. Porém, a lei, ela é eterna. Então, a gente devemos guardar porque ela nos afasta do pecado, já que o pecado é a transgressão da lei. E o próprio Jesus disse, sejam santos como eu sou santo. Ele não iria falar uma coisa que pra gente, pra nós seres humanos, é impossível. E realmente é impossível nós, como pecadores, guardar toda a lei. Mas o Espírito Santo que habita em nós, quando nós resolvemos fazer a vontade de Deus, ele sim nos capacita para guardar a lei. Porque contra os frutos do Espírito não existe lei. Não existe nada que faça... Não existe nada de ruim, porque o fruto do Espírito é só coisas boas, não é? Então é isso, gente. Faça o teste como eu fiz. Deus não quer robôs que façam as coisas murmurando. Então ele quer que a gente faça com alegria, mas é ele mesmo que coloca o querer e o efetuar de acordo com a vontade dele. Ele já tinha colocado esse desejo no meu coração, sem nem mesmo eu perceber, sem nem mesmo saber que era um dia para me descansar. Então peça para Deus discernimento e leia o Manual da Vida quando você quer
que Deus fale com você, leia o manual. É Deus falando com você, é a própria palavra de Deus. E faça questionamentos para você aprender. Se faça perguntas, peça para Deus as respostas. Então é isso, gente. Esse foi a minha experiência individual, o que eu já aprendi lendo a Bíblia. E foi isso que eu resolvi compartilhar. Não poderia deixar isso só para mim. Não poderia deixar esse conhecimento só para mim. Precisava compartilhar com vocês. Então é isso, gente. Se você fizer o teste, comenta aqui nos comentários e eu vou fazer. Ou depois comenta o que você notou de diferença. Então é isso, gente. Obrigada.